eu percebi, infelizmente ou felizmente, que os governantes ganham e lucram muito com a pobreza da população. Eu vou explicar. Porque assim, a pobreza fala muito de um lugar, de um ambiente onde não existe paz, não existe concentração para criar algo novo. Fala sobre que o propósito das pessoas ali, o barulho, tô falando do barulho, é dar vazão aos seus sentimentos. Com a vazão dos sentimentos tem impulsividade, falta de reflexão e, consequentemente, mais pessoas arrependidas e mais pessoas machucadas, fruto de violência também. Então imagina comigo, quanto maior é a pobreza do lugar, menos reflexiva vai ser aquela população, mais elas vão buscar satisfazer os seus sentimentos e fugir da dor, mais impulsivas, mais crime, mais violência e mais governantes no poder por um longo período de tempo. Ou seja, se as pessoas elas têm a dificuldade de analisar, de examinar, de julgar, de discernir, de se autocontrolar, então mais elas vão agirem por impulso, mais elas vão se vender e mais pessoas vão continuar no poder porque elas vão comprar essas pessoas com, por exemplo, com shows, com dinheiro até. Isso é inteiramente incrível. Isso fala sobre muita coisa, isso explica muito comportamento. Por que a sociedade não muda e por que a gente vê tanto erro assim crônico nos governantes? Erros que não conseguem serem solucionados nunca. Por que será? E eu pensando e refletindo sobre isso, cheguei nessa conclusão de que a pobreza ela dá mais lucro aos governantes do que o próprio crescimento. O que você acha disso? Como você percebe esse entendimento? Porque assim, na medida que a pessoa vai questionando, na medida que a pessoa vai abrindo seus olhos para aquilo que está diante delas, daquilo que está sugando a alma e a energia delas, elas vão se revoltando e vão se posicionando mais e vão querer quebrar e romper com o sistema. E tudo aquilo que é diferente tende a ser rejeitado e excluído. Então essas pessoas, elas vão cada vez mais, na medida que a mente delas vai se abrindo, elas vão se tornando um inimigo do sistema. E isso não é bom, nem um pouco, para as pessoas que estão roubando, que estão se aproveitando da maioria. Aquele que se levanta, que questiona, que pensa, que começa a compreender as coisas que estão ao seu redor, elas sempre vão ser excluídas, sempre vão ser perseguidas, porque elas são, sabe o que? O ponto de esperança. Agora, para os governantes, elas são más. São pessoas que oferecem perigo para a democracia. Olha só que interessante, para a democracia. Então, o próprio sistema de ensino, se você parar para pensar, ele é configurado para formar soldados, para formar pessoas que vão executar exatamente o que lhe foi passado, porque existe um mercado de trabalho que precisa ser disputado e vencido, cujo propósito propósito final, né? Assim, incutido na cabeça da gente, que a gente precisa ter sucesso na vida, e esse sucesso, na maioria das vezes, ditado pelas campanhas de marketing, pela publicidade, pelas coisas que a gente vê o tempo todo na televisão, tenha coisas, adquira objetos de valor, porque só assim você vai ser valorizado. A gente é valorizado pelo que tem. Isso é o que é mentira. A gente vai aprendendo
a oferecer ou dar uma resposta para as perguntas que já foram criadas e a gente não aprende a pensar. E quando a gente começa a pensar, a gente vai quebrando o propósito desse sistema, que é me escravizar, ou seja, que é ter mão de obra barata para fazer com que a rede continue evoluindo ou continue existindo, para que, em detrimento da minha vida, um mínimo de pessoas continue enriquecendo, sejam os governantes. Então, essas pessoas que questionam, que refletem, que vai lá, que busca, que procura quebrar, que procura crescer, evoluir, que tem compromisso com o aprendizado, vão ser vistas com outros olhos. Faz sentido um pouco, será que eu estou viajando muito? Em lugar algum, uma pessoa que questiona, que se posiciona, que fala sobre o que está sentindo, que argumenta bem, que consegue fazer várias conexões que a maioria não consegue, ela é bem vista, ela não é. Ela não é. Parece que esse poder, ela vai sendo cada vez mais perdido. Olha só que interessante. Pelo menos é o que eu acho. Eu sei que com a internet muita gente vai se posicionando. Eu estou me posicionando agora, fazendo um vídeo pro YouTube. E através dessa esperança de ser visto por outras pessoas, isso daí me alegra, porque eu entendo que eu tô tendo também um lugar de expressão. E eu sei que isso também é verdade. Através da internet ela criou esse espaço que muitas pessoas podem se posicionar. E isso é fantástico, isso é excelente. Mas por outro lado também eu vejo que muitas pessoas elas estão aceitando mais a distração, a fuga da realidade. Pois é.